E para falar sobre as manifestações de ontem, a gente recebe o vereador Ricardo Yang, do PPS. Vereador, o senhor acredita que o prefeito também deve reduzir a tarifa, como eu comentei agora há pouco, igual fizeram os prefeitos de Recife, João Pessoa e também de Porto Alegre? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu não tenho dúvida de que ele deve fazer isso. Ele deve fazer isso não só por causa das manifestações, mas porque os mecanismos que levaram com que ele aumentasse a tarifa não estão claros para a população. Nós aqui na casa estamos observando que a dotação orçamentária de um pouco mais de 600 milhões vai para 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de reais em subsídio, por um orçamento total de cerca de 5 bilhões. É muito dinheiro. E nós precisamos saber quanto desses recursos estão indo, para quem está indo e como é que ele está sendo administrado. Vereador, que a gente pôde ver nas manifestações que esse aumento de 20 centavos agora ficou, não que ficou meio de lado, mas tomou uma proporção maior. A gente viu bandeiras de combate à corrupção, pedidos para melhorar saúde, educação, tudo aqui no país. Na verdade, a manifestação ela se tornou muito grande e por diversos outros motivos, multitemática até, como a imprensa internacional já comentou. Nós temos os dois componentes que nós precisamos analisar melhor nessa manifestação. A primeira delas é que o trânsito entrou em colapso. Não entrou em colapso só em São Paulo, está entrando em colapso em todas as grandes cidades, porque o governo vem sistematicamente apostando no transporte motorizado individual, dando incentivos à indústria automobilística, retardando os investimentos em infraestrutura em transporte urbano. E quando a classe média conseguia se locomover com transporte individual motorizado e não se manifestava, o governo ia protelando essa crise. Na medida em que a nova classe média passa a adquirir seus veículos e a classe média tradicional não consegue mais se locomover na cidade, o sistema entra em colapso. E aí, qual é a única solução, além do incentivo a outros modais, etc., é uma melhoria radical no transporte público. Então, nós estamos vivendo o momento do colapso de um sistema de transporte urbano que está vigindo há pelo menos 60 anos e que precisa de radicais mudanças. Então, esse é um ponto muito claro. O segundo é que os governos sistematicamente subestimam a população. E acreditam que, porque eles estão eleitos, eles têm uma carta branca para fazer o que quiserem. E a população está dizendo, não podem fazer não. Aquilo que nos toca, interfere na nossa vida e tem um peso razoável no nosso orçamento, precisa ser explicado. Além da transparência, precisa evidências de que o governo está gerindo esses recursos da melhor maneira possível. E como tirar o atraso agora daquilo que não foi feito no transporte público? Radicalizar o investimento em transporte público, estimular o uso de outros modais, recriar condições para que as pessoas possam se locomover a pé na cidade. Veja, Carol, ontem... Você falou em radicalizar o transporte público. Isso. Como radicalizar? Radicalizar, dobrando o investimento de infraestrutura, buscando recursos para que o transporte sobre trilhos tenha uma prioridade na cidade, fundamentalmente o transporte leve sobre trilhos, que hoje já é uma solução em várias outras cidades, melhorar radicalmente as condições de conforto dos usuários de ônibus, porque nós não estamos só falando do conforto interno dos ônibus, nós estamos falando também dos terminais, estamos falando dos pontos de ônibus, nós temos que criar condições para que os usuários de automóvel migrem para o transporte público. Então, precisamos nos preocupar com todo o sistema de transporte. Por exemplo, a linha amarela hoje do metrô é absolutamente congestionada. Por quê? Porque a linha lilás devia ter sido inaugurada na mesma época que a linha amarela foi. Não foi, sobrecarregou a CPTM e a linha amarela. E agora nós estamos esperando a linha lilás ser liberada. Então, essas coisas não podem acontecer. Esses erros de planejamento não podem acontecer. Madrid, em 10 anos, quintuplicou a sua linha de metrôs. E nós continuamos a passo de tartaruga nisso.
Vereador, olhar todas essas manifestações, tudo que a gente viu ontem no país, só com recorte do transporte não dá. A gente volta a falar também do combate à corrupção, que foi uma tecla que todos os manifestantes bateram bastante ontem. Foi muito bom você ter colocado isso, Carol. Eu acho que os manifestantes... Primeiro, existe uma indignação nos jovens que já não reconhecem nos partidos, já não reconhecem nas formas tradicionais de participação uma forma legítima de participar. Ontem eu fiquei impressionado ali no Largo da Batata, quando todos os manifestantes começaram a pedir para os partidos que estavam com bandeiras baixarem as bandeiras. E como disse a Nina Campelo, que é uma das líderes do movimento, nós somos suprapartidários, ela dizia, não contra os partidos. O fato é que os partidos não conseguem abarcar e ser os espaços de expressão política da população. E aonde é que está a indignação? A indignação está na falta de transparência, seja na questão da corrupção, que é evidente que essa questão do transporte precisa passar por um pente fino, ninguém garante que não há corrupção no sistema. E isso precisa ficar claro. Quando o prefeito Haddad diz não podemos abrir mão desse aumento, por que não podemos abrir mão? Se em 10 anos nós tivemos um aumento da tarifa muito acima da inflação. O senhor pretende protocolar uma CPI sobre a relação das empresas de ônibus com a prefeitura. Qual vai ser o foco dessa investigação? O foco da investigação é abrir as contas do transporte em São Paulo. É muito engraçado... Existem indícios de uma caixa preta aí? Tudo aquilo que é fechado e não entra à luz é caixa preta. Quer dizer, em nenhum momento... Eu vou dar um exemplo para você, Carol. Eu faço parte da Comissão de Transportes. Aliás, só deixar bem claro que o senhor já pediu também as planilhas da SP Trans através da Comissão de Transporte. A SP Trans já enviou? Não enviou ainda. E esse é o ponto que eu quero chegar. Lá na Comissão de Transportes, nós recebemos em audiência pública a SP Trans para explicar como é que estava sendo aplicado o subsídio. Eles deram só os números absolutos e nós dissemos, não, esses números são insuficientes para que a gente faça uma análise crítica do projeto. Nós não temos obrigação de fornecer para a Câmara informações além dessas, porque a comissão não tem poder de convocação, só uma CPI. Então, é triste vermos que somos obrigados a criar uma CPI para obrigar o grau de transparência que deveria ser a prática comum do governo. Agora, o prefeito Haddad estende a mão ao movimento, convidando o movimento a trabalhar, a participar do GT, do grupo de trabalho do Conselho de São Paulo, para poder discutir o problema. Ora, por que não recomenda a SP Trans e a própria Comissão de Transportes, cujo o presidente é o vereador Senival, a fazer isso? Por que não convida todas as instâncias envolvidas com a questão do transporte a fazer isso também? Vereador, para encerrar a entrevista, vamos falar da manifestação de novo, do lado social desse movimento público. O senhor acredita que é a maior manifestação pública que o senhor já viu depois do impeachment de Fernando Collor em 92? E qual a avaliação que o senhor faz disso? Eu acho que é uma manifestação, eu tendo a dizer que tenha sido no mínimo equivalente. Esse número que a UOL, que a Datafolha publicou, através da UOL, de pelo menos 65 mil, eu acho que está incompleto. Aliás, a gente viu até na matéria do repórter Fabrício Glória, um dos manifestantes falando que tinham 150 mil pessoas. É a minha percepção. Teve um momento em que nós estávamos com toda a Faria Lima, a Juscelino, a Brigadeiro, a Paulista, a Berrini e a Marginal ocupadas. Falam em 250 mil manifestantes em todo o país. Se tinha 100 mil só lá no Rio de Janeiro, como afirmaram todas as mídias, e 65 mil aqui em São Paulo, esse número é bem maior do que os 250 mil. Bem maior, eu tenho certeza. Então, algumas lições bastante objetivas. É possível exercício da democracia de forma absolutamente pacífica, onde as reivindicações podem ser externalizadas com clareza, com alegria cívica, inclusive. Segundo, o papel da força policial nas manifestações precisa ser revisto absolutamente, porque está provado que não foi o povo que foi violento. E aquela violência que foi isolada ali na porta do Palácio foi oportunismo de alguns manifestantes, mas nem de longe deram até a tônica da manifestação. Terceiro, tem muitas coisas que precisam ser contempladas pelos governos, todas as instâncias do governo, e dentre delas, absoluto respeito pelo cidadão. Não dá
dá para fazer política pública se considerando que com propaganda em televisão, discursos tradicionais dos políticos, as questões não estão sendo resolvidas. Não estão resolvidas. Nós estamos com a população com um nível de insatisfação muito alto e os governantes precisam endereçar essa insatisfação com transparência, diálogo e exercício democrático de fato. E eu acho que um gesto de voltar a tarifa a R$3 seria um gesto de abertura real para o diálogo que o prefeito Haddad faria. Vereador, é perigoso quando se ataca o Legislativo, porque o Legislativo tem a função de fiscalizar o Executivo. O senhor não concorda? Eu acho que não só tem essa função, mas o Legislativo é o próprio espírito da democracia. Agora a pergunta, Carol, que nós temos que fazer é por que nós estamos sendo atacados? Por que o Legislativo está sendo atacado? Por que o Legislativo está sendo subserviente ao Executivo? Nós estamos dizendo isso o tempo todo. No esforço de formar maiorias para governabilidade, o Legislativo tem sido esterilizado. E ao invés de estar aberto para a população, eles têm estado de costas para a população e aberto para as decisões do Executivo. Eu vejo isso aqui na Câmara o tempo todo, todos os dias. Nós vemos esse esforço de libertar a casa do Executivo. Então, o povo tem toda a razão em pressionar o Legislativo, pressionar seus representantes, porque a democracia depende da tripartição do poder. Se qualquer um dos poderes for subjugado por um outro, nós estamos no rumo de um processo autoritário. E o que o povo está nos dizendo nas ruas? Nós não aceitamos a cooptação do Legislativo, não aceitamos legisladores subservientes, não aceitamos a lógica político-partidária na construção de uma democracia brasileira. É isso que nós ouvimos das ruas e é isso que nós temos que respeitar. Vereador, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Câmara. O senhor já está convidado a voltar e lembrando que esse assunto também vai ser tema do clipping eletrônico logo mais depois do Jornal da Câmara às 14h. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Estou sempre à disposição.